É isso aí, minha gente. Finalmente o vídeo respondendo perguntas. Desculpe a demora, eu não tenho tido muito tempo para focar em vídeo. Mas aqui estamos e aqui está o vídeo. Bom, então sem mais enrolação, vamos para esse vídeo. E obrigado pelos 600. Começando com Almir Alves. Qual é sua locomotiva? É Henry, James ou Gordon? Bom, imagino que você queira saber minha favorita entre as três, e nesse caso, eu vou dizer que é o Gordon. BFX. Modelo favorito Adventures Collectible Railway. Bom, eu posso tanto dizer que é o Theo, quanto que é o Hurricane. Mas a real é que vocês ainda vão ver no decorrer do vídeo que eu não sou muito bom em escolher favoritos. Mas eu acho que pra essa eu vou dizer que são as locomotivas da Viagem ao Desconhecido. Bambi. Primeira pergunta. Qual trem você tem na sua coleção? Pois é, se vocês não entenderam, não foi à toa, também não entendi. Mas não tem problema porque ele explicou depois. Na real, ele queria saber qual trem eu não tenho na minha coleção e gostaria de ter. E nesse caso, eu vou dizer que é o Earl D7101, ou Bear. Só que bom, essa imagem que eu botei na tela já fala por si própria. Segunda pergunta. Qual é o seu canal favorito de Thomas? Bem, atualmente eu diria que é o Unlucky Thug, mas eu também gosto de alguns outros, tipo o Enterprise Engine 93, e eu gostava também bastante do Turtles and Thomas, antes de rolar toda aquela polêmica que, sinceramente, eu também não entendo nada. Mas se você está perguntando de canais brasileiros, eu acho que eu vou dizer que são os dos meus amigos, porque eu conheço os caras e eu sei que eles botam pra quebrar. Carros Velozes 95. Qual sua locomotiva favorita? Bem, eu acho que se for da vida real, eu vou dizer que é o Tally Clean. Mas se você tá perguntando da série, é mais complicado, porque eu sou péssimo em escolher favorito de qualquer coisa que exista. Então eu vou dizer que seria o Duck, mais o Gordon, mais o Edward também, Peter San talvez, e por aí vai. Davi o trem a diesel. Primeira pergunta. Como você conseguiu tanto trem assim? Bem, eu sei que muita gente tem essa curiosidade. E a verdade é que não tem nenhum segredo. A maioria dos trens que eu tenho eu ganhei quando eu era criança, de presente. Então, foi assim que eu consegui tanto trem. Eu ganhei a maioria. Embora eu tenha comprado vários depois que eu passei para a adolescência. Segunda pergunta. Você vai pensar em comprar a Superstation? Bem, pensar eu acho que eu sempre vou. Agora, comprar? Meu amigo, aí eu acho que já são outros 500. Terceira pergunta. Qual é o seu personagem favorito da Release Series? Bem, como eu já disse na resposta anterior, eu sou péssimo em escolher favoritos. Então acho que eu vou ficar com os mesmos 3. 4, né? Mas vou adicionar alguns exclusivos da Release Series, tipo o Code, o Stanley, Escocês Voador e... vocês já estão vendo que eu também sou bem indeciso. Duck, o trem a vapor. Se você ganhasse um Bachmann, qual seria? Bem, se eu ganhasse, eu acho que seria o mais barato que tivesse. Mas se eu comprasse, também o mais barato, porque eles são extremamente caros, meu. Eu acho que eu ficaria com um Scarlow e um Renéas, uma locomotiva de via estreita que sairia um pouco mais barato. Ou então só uma daquelas figuras de pessoa mesmo, porque, meu irmão, eu não tenho dinheiro para isso. Segunda pergunta. Você vai fazer adaptações de filmes de Thomas? Eu imagino que você esteja se referindo a cenas refeitas. E nesse caso sim, eu ainda vou fazer algumas. Mas eu não tenho nenhuma previsão para quando eu vou fazer e nem quando eu vou postar. Porque eu tô com alguns outros vídeos na manga, então... por enquanto é isso. Terceira pergunta. Se a CGI voltasse sem a Nia e a Rebecca, como você acha que seria o futuro de Thomas sem elas? Bem, eu acho que seria igual como é hoje, porque não foram a Nia e a Rebecca que estragaram Thomas. Na minha opinião, quando tiraram o Andrew Banner da produção, estragaram tudo, porque tiraram uma pessoa que genuinamente gostava de Thomas e estava fazendo um bom trabalho, para simplesmente fazer o que eles queriam. E o que eles queriam transformou Thomas nisso. Então, mesmo se não tivesse Nia nem Rebecca, acho que Thomas não estaria numa situação tão boa. Inclusive,
um argumento para dizer que não é exatamente culpa da Nia e da Rebecca é que originalmente, pelo que eu sei pelo menos, a Rebecca era para aparecer na temporada 21, antes da era da Big... esse negócio aí. Ou seja, seria um personagem que seria introduzido numa era boa, numa temporada boa, que é a 21. Então, é bem mais complicado do que parece. Escocês voador. Bill, quando você bater 1000 inscritos, você pode revelar seu rosto? Carinha rindo. Não. Eu realmente não pretendo mostrar meu rosto na internet. Fã de carros. Pergunta 1. Bill, com o L, The Big Blue, é um personagem de Thomas ou foi você que criou? Ou apareceu só na Railway Series? Bem, na verdade são as duas opções. Porque na verdade, para quem é mais antigo do canal vai lembrar, o nome do canal era Bill The Blue Engine. E nesse tempo eu referenciava o episódio em que o Bill e o Ben são pintados de azul. Então por isso eu escolhi Bill The Blue Engine na época. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui mudando a foto de perfil do canal. E deixou de ser o Bill azul. Então foi começando a perder o sentido de ser o Bill The Blue Engine. Então eu botei Bill The Big Blue, mas pensando ainda em mudar, em tirar o Bill do nome. Só que como atualmente eu já estou conhecido como Bill, embora não seja nem ao menos o meu nome de verdade, eu achei melhor manter como Bill The Big Blue. Mas, bom, essa é a resposta. Pergunta 2. Por que você não faz muitos remakes da série em CGI? Bem, na verdade é pelo mesmo motivo que eu não faço muita coisa da temporada 2. No caso, eu tô falando dos jogos de câmera, porque, principalmente na série em CGI, tem muitos movimentos de câmera, muitos ângulos que eu realmente não consigo replicar com uma câmera de um celular em um quarto de 10 metros quadrados. Então, é bem difícil na verdade. Tanto que atualmente eu tenho usado vários jogos de edição para fazer algumas coisas, principalmente quando se trata de cenas refeitas. Mas é por isso. E eu também não pretendo muito me focar na série CGI daqui pra frente. Eu acho que o meu foco tá muito mais na série clássica por enquanto. James Produções. Primeira pergunta. Você pretende comprar quais outros trens raros? Bem, no momento eu tô pensando bastante em comprar os Earls exclusivos do Reino Unido, mais especificamente o Frank, a Catherine e o D7101. Embora esse último seja particularmente difícil de conseguir. Mas eu também estou pensando e comprando até alguns personagens com rostos variados, variações de rosto, os da Take Along no caso. Embora eu acho que eu vou focar muito mais nos exclusivos do Reino Unido porque eles são um pouquinho mais baratos. Segunda pergunta. Já se encontrou com algum membro da fandom? Graças a Deus não. Brincadeira. Mas não, nunca me encontrei pessoalmente. Só por chamadas de voz. Terceira pergunta. Qual é o melhor episódio da Era Miller pra você? Bom, na verdade, eu não lembro muito dessa era, embora tenha sido uma das que eu mais vi quando eu era criança. Mas eu lembro que eram praticamente todos os episódios iguais. Então acho que eu não tenho um melhor episódio na cabeça. Talvez aquele lá do James Rosa, ou que aparece aquele parente do Celta Panhead. Mas, em geral, acho que eu não tenho nenhum favorito, nem nenhum que eu acho melhor que os outros. João Pedro. Você saberia quantos anos teria o Thomas na vida real? Bom, na verdade sim. Até onde eu sei, o Thomas é um E2. E que eu saiba, ele foi um dos últimos a ser construído. Então, ele provavelmente foi construído no ano de 1915. Fazendo uma matemática básica, dá pra gente saber que, no ano de 2023, ele teria 108 anos. Léo, _555. Olá, Bill. Olá. Parabéns pelos 600 inscritos. Valeu, meu chapa. Perguntas. Primeira. Um personagem da Railway Series que você gostaria de ver na série de televisão? Code, com certeza. Porque com o Code, vem todos os personagens do núcleo dele. Então, é ele. Segunda. Como você faz sua neve em seus remakes? Um dia irei descobrir. Bom, meu amigo, você não precisa mais se preocupar, porque este dia não é hoje. Foi mal, mas o mágico nunca revela seus segredos. Michael, The Big LNR Engine, grande Michael. Parabéns pelos 600 inscritos, primeiramente. Valeu, cara. Primeira pergunta. O que você acha sobre o piloto de Thomas de 83? Bom, eu acho ótimo.
porque sem ele a gente não teria nada do que a gente tem hoje. Segunda pergunta. Quais são os personagens da CGI que você mais gosta? Carinha sorridente. Bom, eu acho que dos personagens exclusivos da CGI, acho que o Hiro, o Victor, o Paxton, o Timothy e o Luke, principalmente. Mas você tá perguntando também, e eu acho que você não está, mas eu vou falar mesmo assim, de adaptações da CGI de personagens, eu vou escolher as locomotivas em miniatura e o escocês voador. Terceira pergunta. Você tem vontade de fazer modelos igual da série clássica, estilo com máquina 3D? Talvez não especificamente da série clássica, mas eu tenho bastante vontade de aprender a mexer com modelagem 3D para poder fazer alguns modelos. Quarta pergunta. Em que ano exatamente você começou a assistir Thomas? Bem, o ano exato eu acho que já pedi um pouco demais, mas eu vou dizer que eu acho que eu tinha 2 ou 3 anos quando eu assisti meu primeiro episódio de Thomas. Matheus, o Great Western. Primeira pergunta. Qual é o seu Trackmaster favorito? Eu acho que o Harvey. Foi um dos primeiros que eu ganhei e eu acho ele muito bonito. Segunda pergunta. Trackmaster 1, 2 ou Playrail? Trackmaster 1. Terceira pergunta. Quais Zerus você mais gosta? Eu acho que todos da Ferrovia Codifel, que foram feitos, e todos de via estreita também. Mas o City of Truth, porque ele é bonito demais. Quarta e última pergunta dele. Qual o seu take-along favorito? Bom, eu acho que eu já falei em um vídeo deletado, mas no caso é esse aqui. Se vocês estranharam, realmente é de se estranhar, mas tem bastante história por trás disso. Ah, e não precisa se desculpar, cara. As suas perguntas foram ótimas. Quando eu falei de coisas muito pessoais, eu quis dizer mais sobre minha privacidade, minha vida pessoal, onde eu moro, essas coisas. São limites que eu prefiro não passar quando se trata de vídeo, sabe? Prefiro ser o Bill the Big Blue no YouTube. Percy Locomotiva Verde da Railway. Bill, com L. Qual aplicativo você edita seus vídeos? Eu uso o KineMaster. Sempre o KineMaster. É o que eu mais estou habituado e ele tem umas funções bem legais para os vídeos. Studios of the Railway. Primeira pergunta. Você vai fazer mais cenários? Tipo para os seus Trackmaster? Bom, sim. Mas não especificamente para os Trackmasters. Segunda pergunta. Continua fazendo um ótimo trabalho. Não é exatamente uma pergunta, mas pode deixar. Terceira pergunta. Para você também. Sudrian Productions. Primeira pergunta. Qual é o seu personagem favorito? Essa eu já respondi, então. Pergunta 2. Qual é o seu local favorito de Sodor? Bom, essa é mais fácil. É aqui nas docas. Ou Tidman. Os dois lugares são bons. Quarta pergunta. Onde você compra esses trens raros como Bandai Boku? eBay. E eu pago caro. The Duck, GWR Engine, Mizin XD. Ô nomezinho, hein? Primeira pergunta. Você vai fazer um custom do Fly Scotsman e do Big City Engine? Bom, do Big City Engine não, porque eu pretendo comprar o Take and Play dele. Mas o Fly Scotsman, esse sim, esse tá na minha lista. Segunda pergunta. O que você acha sobre o Gordon da Take Along? Você acha parecido com o da Railway Series ou da TV Series? Bem, acho que da TV Series. Eu acho bem idêntico, na verdade. Terceira pergunta. Onde você compra os modelos de Take Along? Bom, como eu já disse antes, a maioria dos Take Alongs eu ganhei. A maior parte dos trens que eu ganhei na minha infância foram Take Alongs, então no máximo tem 1 ou 2 que eu comprei atualmente. E esses foram ou no Mercado Livre ou no eBay mesmo. E agora temos Thomas e seus amigos em carne... quer dizer, em metal e vapor. Por que as locomotivas têm rosto? Mas elas não têm. Ou será que tem? E agora, para finalizar esse vídeo, meu grande amigo Vitor Produções. Oi Bill. Oi Vitor. Aqui vai 2 perguntas. Primeira pergunta. Qual foi o vídeo mais difícil de fazer? Bom, para ser sincero, eu ainda não fiz um vídeo fácil. Então... é um pouco difícil escolher, mas eu diria que as últimas 10 cenas refeitas
foram bem difíceis, mas eu acho que em questão de pensamento criativo e essas coisas, com certeza o Curso Ideas, episódio 1, Stanley do conteúdo número 2, vídeo top, tá aí no iCard para quem quiser ver, eu recomendo. E agora, segunda e última pergunta do vídeo. Qual a sua história favorita da Railway Series? Bem, eu acho que quem assistiu o vídeo até agora sabe que eu sou péssimo em escolher esse tipo de coisa. Então eu vou dizer 3 que eu gosto. Devil's Back, de The Mountain Engines, The Escape, de Enterprising Engines, e Reduce for Railway, de Small Railway Engines. Todo mundo morreu! Acabou. Só brincando, ainda não acabou, mas tá quase. Eu gostaria de, antes de finalizar o vídeo, primeiramente agradecer a todo mundo que mandou perguntas e a todo mundo que assistiu o vídeo. Eu tenho notado que conteúdos que não são, digamos assim, coisas refeitas, não têm feito muito sucesso. Na verdade, desde que eu comecei a postar elas, não tem dado muito certo outro tipo de conteúdo, mas eu espero que esse seja a exceção, porque eu realmente gostei de fazer esse vídeo. Confesso que eu estava bem receoso quando eu anunciei, e estava receoso até começar a editar esse vídeo. E eu confesso que, embora eu me considere pessoalmente uma pessoa bem reservada, principalmente quando se trata de exposição na internet, eu gostei. Eu sinto que eu mudei um pouco sobre, assim, a minha maneira de interagir com o canal, com o YouTube, e eu realmente gostei desse vídeo. Mas também eu acho justo me desculpar, se for o caso. Se alguém que eu respondi a pergunta tiver se ofendido com alguma das piadas, eu acho justo pelo menos afirmar que a intenção não foi ofender, não foi nada disso, diminuir ninguém. Foi tudo mais super esportiva, então desculpe qualquer coisa. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, e obrigado a todo mundo que se inscreveu e que tá planejando se inscrever. Eu sou o Bill, e a gente se vê daqui a pouco.